Hola chicos, como estão? Espero que muito bem. E no vídeo de hoje, gente, eu vim aqui conversar com vocês como que foi a minha última prova do segundo ano. Ou, basicamente, a minha prova de fisiologia. Então, roda a vinheta. Bom, gente, antes de começar o vídeo, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscrevam neste canal, ativem os sininhos também, na verdade só tem um, né? Então ative o sininho pra toda vez que eu postar você já receber. Isso daqui é muito importante, faço com muito amor e carinho também pra vocês. E pra ajudar, né, e vocês saberem a minha experiência. Bom, então vamos lá. Antes de falar tudo como que foi a prova, eu tenho que falar antes da prova, porque aconteceu várias coisas que influenciaram eu ir nessa data. Então, basicamente, eu tinha aprovado bioquímica e bioquímica foi uma prova que, assim, foi uma coisa que eu nunca fiz, que foi ir com a matéria passada somente 2 semanas. Então, eu fiquei 2 semanas repassando e geralmente eu ficava sempre 3 semanas a 1 mês repassando. E se você não tá entendendo o que eu tô falando de repassando, vai lá no vídeo sobre meus métodos de estudos, porque lá tá bem explicadinho, mas basicamente repassar é já ter tudo prontinho, tipo, todo o resumo, todas as coisas e literalmente só ficar falando. Então, bioquímica, eu fiz isso em 2 semanas, aprovei e falei, cara, então dá. Se eu fiz com bioquímica, eu consigo fazer em 3 semanas, que era o que eu tinha tecnicamente depois da prova de bioquímica. Só que eu estava muito cansada e eu queria descansar, então eu tirei tipo uns 3 dias pra descansar. Aí eu tentei começar a estudar, só que na próxima semana eu já iria pro Brasil. Então foi um tempo meio conturbado, aconteceu que eu não consegui estudar muito, porque eu também queria aproveitar um pouco La Plata. Fora que a minha passagem foi reagendada, tipo, foi cancelada, eu tive que comprar outra passagem, aí eu tive que arrumar minha mala, comprar coisa, então vocês vão ver tudo isso nos vídeos que estão por vir, ou se não, que já foram editados, enfim, não sei como que vai sair essa ordem. Mas aí aconteceu isso e eu me atrapalhei. Cheguei em São Paulo, faltava 2 dias pro meu aniversário, então eu já tava cansada de toda a bagunça que eu tive que arrumar. Aí o que aconteceu? Falei, não, mesmo assim, vou dar uma estudada. No dia que eu cheguei eu não estudei, aí eu estudei no dia anterior do meu aniversário, no dia do meu aniversário eu não estudei. E estudei 1 hora e pouco, porque pra mim não é estudo, né? Tipo, é pouquíssimo. Aí eu virei e falei, bom, e agora? Não, depois que passar o meu aniversário, ainda falta, eu acho que 1 semana e meia pra fazer a prova. E aí, o que aconteceu? Eu estudei, mas eu vi que eu não ia conseguir passar. Eu pensei, cara, eu acho... Ixi, gente, eu tô com o meu colar ao contrário no meio do vídeo. Vou arrumar, peraí, gente. Ai, que coisa, viu? Vocês não prestam atenção. Ah, não vou arrumar não, né, gente? Vocês ignoram aqui, vou colocar ele tá aqui. Quando eu arrumar, vai dar... Enfim, volta. E aí, o que aconteceu? Eu meio que não consegui estudar direito. Só que, na primeira data, eu não fui, né? Na primeira data, eu não fui porque era 3 dias da prova de bioquímica. Falei, cara, é impossível. Assim, eu tava estudando pra bioquímica, eu falei, não tem nem a mínima oportunidade, tipo, chance, sabe, de eu ir. Aí eu não fui na primeira data. Na segunda data, eu ia estar aqui, né, perto do meu aniversário, e aconteceu tudo isso, eu não consegui estudar direito, e mesmo assim eu ia, porque eu pensei, cara, é minha chance, sabe, eu não vou desperdiçar essa chance. Só que quando chegou, tipo, 2 dias antes da prova, eu não tinha passado, eu acho que 4 temas, eram temas, assim, importantes, e eu virei e falei, não vou, porque eu vou reprovar, e eu sei que eu vou reprovar, e eu vou chorar, e eu tive uma crise que o Lucas me acalmou, porque eu tinha até me inscrito no bônus, e basicamente você se inscrever no bônus você ganha o horário e a data que você vai realmente render. E se você não se inscreve no bônus e só vai no dia, tipo, só aparece lá no dia, a gente meio que tem que ficar vendo no Instagram, tipo, se a gente vai render hoje ou amanhã, a gente não sabe, a gente tem que ficar olhando no Instagram a cada 5 minutos. E aí eu tinha me inscrito pro bônus na data que eu pensei que ia, né, que era a segunda oportunidade, segunda data, na verdade. Só que eu meio que virei e falei, me inscrevi e não vou. E aí você perde esse bônus pra próxima data. Então eu tive que ficar olhando no Instagram, isso me deixou mais nervosa, enfim.
E aí eu não fui pra essa segunda data e perdi uma chance, tipo, nem apareci, sabe, pra tentar. Mas hoje eu acho que foi uma boa escolha. Foi uma boa escolha porque eu sabia que eu não ia aprovar e eu aprovei na próxima, então tá ótimo. E aí veio a terceira data, que era agora em dezembro, dia 29. E se eu não tivesse passado nessa terceira data, tinha mais uma, que era a quarta data, só que seria a minha terceira chance, em fevereiro. Só que eu não queria ir pra fevereiro, porque eu pensei, cara, eu tenho 4 finais do primeiro ano pra dar. Vai ficar mais isso, vai ficar acumulado. Não sei se eu iria conseguir passar pro terceiro, não é seguro ainda que eu vou passar, porque eu tenho que realmente dar esses sinais. Então eu não queria ir pra fevereiro. Beleza, agora que eu expliquei tudo, vou explicar como que foi no dia da prova. Bom, no dia da prova, era uma segunda-feira. Eu achava que eu ia render na segunda-feira, porque na outra prova a minha comissão caiu na segunda-feira e logo no horário da manhã. Então começa a prova 8h15, a de físio, tá? Essa última de físio começou 8h15. E eles postaram 8h15, 8h16 lá no Instagram deles, que a minha comissão tinha que entrar 9h30. Então eu peguei minhas coisas, já tinha organizado tudo, já estava mais segura do que na outra data, porque assim só tinha um ou dois temas assim que eu sabia falar, mas não era, sabe, não tava tão segura, mas tinha estudado, tinha passado todos os temas, sabia começar um começo, meio, um fim, entendeu? Eu sempre falo isso, gente, pra ir pra uma prova, pelo menos eu tenho que saber o começo, meio e fim de todos os temas. Porque se você começa bem, o professor já vai vendo que pelo menos você conseguiu, sabe? Você tentou entender e explicar. Agora, se você já começa ruim, ele já vai te passando por uns outros temas muito mais difíceis e aí vai complicando. Aí eu entrei na sala, pro meu desespero. A minha amiga, uma amiga minha tinha aprovado, né? Então não era desespero, eu estudei com ela, glória a Deus que ela passou. Só que umas outras pessoas que eu conhecia estavam reprovando e estavam falando que tava difícil. E eu já olhando isso, falei, meu Deus do céu, misericórdia, né, pai? Aí antes de entrar, eu ainda ajoelhei no meu quarto e falei, Deus, por favor, Deus, olha eu aqui de novo. E, enfim, entrei na sala, dei meus documentos, o cara falou que eu era a primeira da fila, que não tinha se inscrito, né, pra fazer a prova por conta desse negócio de perder o bônus. E aí entrei na sala, a professora não me escutava. Gente, imagine o meu desespero, a professora não me escutava. E eu, meu Deus, assim, eu tava com meu notebook, e aí eu falava assim, eu não acredito, meu notebook deu pau. E eu olho a prof, e a prof assim, olhando pra minha cara, e eu olhando pra dela, e ela fazendo assim, que não me escutava. Falei, gente, o que aconteceu? Eu vou sair, vou entrar de novo. Só que eu tava com medo de sair, de entrar, e ela me dar falta, não sei. Aí, gente, a professora tava com fone de ouvido no colo dela e ela esqueceu de colocar. Só que aí depois ela, tá, ai, desculpa, me esqueci. E eu, tipo, me matando, verificando se tava tudo certo. Aí ela pegou meus documentos, tudo, assim, documentos não, né? Ela pediu o meu legal, que é o número de inscrição, confirmou as coisas e falou, bom, vamos começar. Falei, vamos começar, né? Tô até aqui, agora já foi, se acalma, me acalmei. Aí, primeira coisa que ela virou e falou assim, eu vou te dar um nomograma, eu acho que é nomograma. Eu não sei o nome direito, mas tipo assim, é basicamente como que estão as coisas no seu sangue. Então, qual que é a concentração de bicarbonato, como que tá o seu pH sérico, todas essas coisas. Eu virei e falei, beleza. E esse tema era um tema que eu não era tão boa. Por quê? Porque tem conta, tem fórmula. E tem gráfico pra desenhar. E o que ela fez? Ela me pediu pra desenhar gráfico, né, bebês? Por quê? Porque é assim a minha vida. E aí eu orei e falei, Deus, a minha amiga me ensinou esse gráfico sábado e domingo, porque eu não tava entendendo. Mas eu falei, cara, eu vou conseguir, entendeu? Eu vou conseguir. Aí ela me deu tudo, me pediu o caso, o que o paciente tinha, qual que era o transtorno, como que ia compensar, me pediu para montar o gráfico, ela deu 2 opções de gráficos, eu só conhecia um, montei o que ela tinha falado. Ela falou, o que você quiser montar, mas monta aí. Aí montei, ela virou e falou, tá bom, vamos passar pro próximo. Bom, gente, antes de continuar o vídeo, eu achei a folha da prova,
Como vocês podem ver, minha letra tá horrível porque eu tava nervosa e eu tava pensando rápido, né? Porque tem um tempo pra pensar. Obviamente, o professor não vai te deixar o infinito lá pensando. Então, aqui tá o valor do pH que ela me deu, da pressão de CO2 e do bicarbonato. E aí ela queria saber como que tava, tipo, o bicarbonato dessa pessoa e tudo mais. Aí o nosso valor do nosso pH normal é um valor... Ui, deixa eu trocar de mão aqui. Isso. Desculpa aí, viu, gente? Só tem eu aqui. Ó, o nosso pH normal, ele é 7,4, que é o pH do nosso sérico, do nosso sangue. E aí, ele vai de 7,35 a 7,45. Então, ele fica nesse rango aqui. E aí, ele tá 7,3, então ele tá mais baixo, né? Ele tá mais baixo. Se é baixo, a gente sabe que ele tá ácido. Então, a gente tem o quê? Acidemia. Barra pH acidemia, eu coloquei aqui. Depois, o que acontece? A gente tem que ver o porquê que o pH tá baixo. Então, você coloca essa equação. Na verdade, essa equação aqui é essa equação aqui, entendeu? Só que eu faço reduzida, só pra... que é a equação de Raderson-Hasselbalch. Não sei se eu tô falando certo, mas é assim. E aí, o que acontece? A gente tem... Então, eu vi que a pressão de CO2 tá igual. Então, ela geralmente, ela tá em 40 milímetros por mercúrio. Ela tem que estar nesse rango quando tá normal. Eu não sei se existe rango no Brasil. Rango é, tipo, nesse espaço de variedade, enfim. E o bicarbonato tá 18 milimoles, ou miliequivalentes, enfim. Tá, quando a gente tem o bicarbonato, ele geralmente tá em 24 milimoles por litro ou miliequivalentes, mas ele vai ter uma variação de mais ou menos 2, ou seja, de 22 até 26. Então, ela me deu 18 moles. O que a gente tem que pensar? Se o pH tá baixo, quem é diretamente proporcional é o bicarbonato. Então, o bicarbonato tem que estar baixo. Então, é uma acidemia por acidoses, porque vai se acumular muito próton, ou vai se perder muita base, como o bicarbonato, ou seja, aqui a gente tá tendo por uma baixa de bicarbonato, e quando tá relacionado com o bicarbonato, a gente coloca que é metabólica. Se tivesse relacionado com a pressão de CO2, que fica aqui embaixo, a gente teria que, seria respiratório, uma acidose respiratória, mas não é. E aí, o que acontece? A gente sabe que, geralmente, se o nosso problema é metabólico, a gente tem que pensar que quem vai compensar é o outro sistema, que é o pulmão. Então, quem teria que estar compensando é a pressão de CO2. Só que a pressão de CO2 não tá compensando, ela tá normal. Então, aqui a gente já tá vendo que é um transtorno misto. Por quê? Porque não tá compensando. Por quê? Porque a gente deveria ter que essa pressão de CO2 deveria diminuir, ou seja, a gente teria que hipoventilar, porque a gente tem menos de bicarbonato. E aí foi isso que eu falei pra ela. Aí ela me perguntou qual que era o nome dessa equação, porque eu tinha feito assim, aí eu falei que era pra reduzir, mas que eu sabia. Coloquei a equação, mostrei pra ela, e depois ela pediu pra eu localizar no gráfico. Então eu montei o gráfico, tá bem ruim assim, se vocês verem o gráfico como geralmente... Deixa eu ver se tá aqui. É que eu joguei algumas folhas fora. Deixa eu ver se eu tenho... Não, gente, não tá aqui. Eu devo ter jogado fora. Mas tem um gráfico que eu fiz que tá bem mais bonitinho, com color. Mas na hora da prova você tá tão nervoso que tudo treme. Enfim, e aí eu sempre coloquei bicarbonato aqui no R de la I. No R de la X a gente tem o pH sérico, que é 7,4. A gente traça uma reta. Faz assim, e aí você sabe que os dois quadrantes são acidêmias, só que essa acidemia vai ser metabólica, e essa daqui já vai estar relacionada com a pressão de CO2, que tá muito alta. E aí você traça as isobáricas. E assim eu fui falando com ela, todo o gráfico, explicando. E aí depois ela começou a me perguntar do estrógeno, e foi aqui que eu fiquei meio... sabe? Mas é isso. Próximo tema, uma bomba. Eu não sabia. Ela queria osteoporoses.
ela falou pra eu falar e eu fiquei tipo assim, gente, eu li isso daí, mas eu pensei que não era importante. Então sabe quando você dá aquela lida e fala, ah, mano, não vai cair, vamos se embora pra outra coisa que é bem mais importante. Então eu li que tinha relação com o estrógeno da mulher, porque ela falou em uma mulher pós-menopausa. E aí eu falei, mano, agora vamos ir com que eu tenho que raciocinar. Por isso que é bom você ir pras provas, não meio com decoreba, sabe? Porque se você decora nessa hora, já era, você não vai pensar, porque você tá tão nervoso. E eu literalmente, nesses últimos parciais, eu acho que isso foi o que me fez ir bem. Eu não vou com conteúdo decorado, eu tento aprender. Então, tipo, eu falo, tá, cara, como que eu posso relacionar? Eu li lá, que eu li mais ou menos uma vez que tinha a ver com o estrógeno da mulher que tava baixo, então tem alguma coisa também com a progesterona, isso. Tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, tem a ver com ressorção óssea. E fui falando esse tema, nessa parte eu pensei que ela ia me reprovar, porque realmente era uma coisa que eu não tinha estudado osteoporose, eu tinha lido e o que eu tinha estudado mesmo é a ressorção óssea. Eu falei, mano, isso daqui cai e despenca. Mas mesmo assim ela foi me guiando e aí ela virou e falou, tá bom, vamos pro próximo tema. Na hora que ela falou isso, eu falei, agora esse próximo tema, filho, vai ser a minha decisão, ou ela me aprova ou ela me reprova. Porque quando eu comecei assim que eu comecei, né, ela explicou, olha, a gente vai te fazer 3 perguntas, que é ela, né, mas todos os professores fazem 3 perguntas de 3 temas, e nesses 3 temas, pra gente continuar falando com você, você tem que atingir 4 em cada um deles, pra você tirar um 4. Se não, no primeiro tema você não conseguiu nem começar, já era, eles não te passam, porque você não tirou a pontuação mínima. E eu falei, cara, ela passou pro outro tema. E na hora que ela passou, eu falei, não acredito, ela ainda, tipo assim, beleza, você conseguiu tirar um 4 nesse. Eu falei, não, agora o que vier, eu vou ter que arrasar. O que ela me toma? Um tema que eu também não gostava, mas nesse tema ela me parou, né, que foi ritmo biológico, ou seja, o ritmo circadiano. Ela falou, olha, eu quero o ritmo circadiano, um exemplo. Eu quero que você me fale as vias, o que você sabe, fala pra eu ver. Aí eu virei e falei, querido, estudei isso ontem, você acha mesmo que eu não vou saber? Filha, era um tema que eu não gostava também, que foi um dos últimos temas que eu peguei pra estudar. E aí eu terminei, assim, tava falando, ia falar sobre outros ritmos que tinha, e ela virou e falou, olha, já sei que você sabe, tá bom, vou te aprovar, sua nota vai chegar no e-mail, não precisa falar mais. Eu não gostei muito dos seus 2 primeiros temas, eu achei que você não tava tão boa, mas tipo, dava um 4. E aí ela falou, e esse último tema eu vi que você sabe demais, então eu vou te aprovar. Gente, imagine a minha felicidade, gente. Eu tinha passado uma semana, ficar repassando, falando. Geralmente eu não faço isso, tipo, eu repasso muito mais tempo. Só que a matéria de físio é uma matéria gigante, então eu não conseguia passar todos os temas em um dia. Tipo, eu terminei, tipo, de passar todos os temas em 3 dias. E aí depois eu tentava e não conseguia. Então eu tava tentando entender a matéria e não ir decorado. E eu acho que foi isso que me fez aprovar. Porque se eu tivesse ido decorado, eu não teria nem lido osteoporose, eu não teria, sabe? Eu literalmente acho que ali eu teria reprovado. E aí chegou a minha nota no e-mail. Qualquer coisa eu vou até pedir pra editora colocar aqui, como que sai a lista. E aí chegou e eu vi que eu tirei um 4. Não foi uma nota maravilhosa, né? Foi na média. 4 aqui na Argentina é como se fosse o seu 6 no Brasil. E eu falei, cara, 4 é 10, entendeu? 4 é 10. Eu não gosto de falar muito essa frase séria. Eu acho que você tem que se esforçar e tirar a melhor nota que você pode, mas se você tirou um 4, você tem que ser grato, porque tem muita gente que não consegue nem tirar isso, tipo, não consegue passar. E esse ano foi um ano que eles tiraram muita gente. Então, assim, de físio eu acho que nem metade aprovou. Tipo, começamos com, sei lá, 3.000 alunos, nem 1.500 aprovaram a cursada de físio. Bioc também. Então, são coisas que me deixa grata, assim, por eu ter passado. Essa foi minha experiência. Esse ano tá sendo muito
louco assim. Eu fui para recuperatório mesmo estudando muito em bioquímica, vocês devem ter até acompanhado. E às vezes dá esse desespero, sabe? Eu tava muito nervosa, mas agradeço que eu tirei 4, gente, foi isso, minha prova foi assim. Graças a Deus agora foi a minha última prova de cursada do 2º ano, mas ainda tem as finais que são 4. E eu vou ficar filmando e mostrando pra vocês. O cenário também tá totalmente diferente porque eu tô no Brasil. Então esse daqui, ó, é meu cantinho de estudos, provavelmente vocês vão ver nos outros vídeos. E aí eu quis gravar pra vocês saberem, mas a cursada do 2º ano nunca mais vou recursar, graças a Deus, essas matérias, deu tudo certo. Deus tem sido fiel. Eu tenho certeza que foi Ele que me ajudou todo esse momento. E antes de eu entrar, acho que foi no sábado, foi uma coisa muito engraçada que eu falei, a minha mãe começou a orar na minha cabeça e falava assim, foi uma coisa que me marcou. Deus, que ela vá bem e que ela pegue um professor bom. E mesmo que ela pegue um outro professor que não seja bom, que esse professor não escute os erros dela, mas só escute os acertos. E eu tenho certeza, eu falei pra minha mãe quando eu terminei, eu falei, mãe, eu tenho certeza que Deus ouviu aquela oração. Eu tenho certeza que quando eu falei as coisas erradas, a mulher não escutou, mas ela escutou as coisas certas. Porque tem muito professor que não teria, às vezes, aceitado, né? Mas sou grata a isso, a Deus, por essa cursada. E é isso, gente. Simbora fazer as finais pra tentar ir pro 3º. E se Deus quiser, estaremos no 3º ano. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo no coração de vocês e tchau!